Na capacitação tecnológica de hoje, vamos mostrar como o mapeamento funcional da vegetação do cerrado pode se tornar um instrumento para ajudar na produção com preservação do meio ambiente. Olá, eu sou Antônio Felipe, da Universidade de Brasília, e hoje vamos falar sobre mapeamento funcional como uma ferramenta de avaliação da sustentabilidade dos agroecossistemas. Vamos agora abordar a questão do mapeamento funcional da vegetação. O que seria esse mapeamento funcional? De uma forma sintética, seria o mapeamento da cobertura terrestre para a geração de modelos globais de distribuições das propriedades funcionais, biofísicas da vegetação. Como que a gente pode compreender isso? Vamos lembrar daquele exemplo, que você pega diversos tipos de imagem, uma sequência de 10, 11, 12, até 14 anos que existe. A gente está tratando de 500 imagens. É como se fosse um álbum daquela paisagem com mais de 500 imagens. E dentro desse álbum nós vamos buscar os padrões. Então, esse é o grande desafio dessa linha de pesquisa, buscar esses padrões. Devido a essa grande quantidade de informações, é importante utilizar ferramentas que proporcionem a extração desses padrões. Dentre elas, poderia se citar o âmbito da análise de principais componentes. E nesse caso aqui, vamos usar um bem similar a ele, que é a fração mínima de ruído, que ele relaciona não só a variância e covariância dentro de cada imagem, mas a relação sinal-ruído em relação a toda a série temporal. E ordena da mesma forma que a análise de principais componentes, ele ordena, só que aqui, ao invés de ser pela covariância, variância e covariância, ele ordena pelo onde tem mais sinal, e assim vai reduzindo onde tem menos sinal. E as duas primeiras componentes, que são a chamada FMR1 e FMR2, é onde nós vamos encontrar a maior quantidade de sinal que existe aqui. Se a gente rotacionar esse alvo aqui, a gente vai ter essa distribuição, caracterizada por uma nuvem bem mais escura na parte inferior e aquela nuvem mais dispersa na parte superior. Cada um desses vértices aí, ele vai representar o alvo mais puro em questão de funcionamento da paisagem. No vértice inferior direito, então, seria o cerrado, no vértice inferior esquerdo, a agricultura, na parte superior, a conversão. E o que seria essa conversão? O ajuste daquela cobertura vegetal em relação a desses dois componentes aí que estão nesse eixo invariante, esse eixo que caracteriza essa paisagem aqui. Aqui estão as curvas, então, daquele ponto 1, é aquela curva verde ali, que a gente pode observar de uma forma bem clara que ela apresenta um maior comprimento sazonal, menor variação de amplitude entre as épocas seca e chuvosa. O número 2 ali, a agricultura, é caracterizado pela curva vermelha, que já apresenta aquela variação sazonal bem mais marcada, podendo atingir 60%, 50% de variação entre essas épocas. E a curva azul, que ela tem características parecidas com a parte agrícola, só que ela vai subindo e atingindo mais ou menos o mesmo padrão a partir de 2004. Isso significa que é exatamente aquele momento de conversão. Indica que essa região aqui já foi ocupada há mais de 10 anos, porque ela já tem mais características de agricultura do que de cerrado. E realmente lá na região, essa é uma área que foi ocupada há cerca de 15 anos, tempo que não foi contemplado nessas séries temporais aqui. Esse estudo foi realizado aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, e aquela distribuição daqueles pontos, daquelas nuvens lá, é como se a gente estivesse distribuindo como que estão aqueles pixels, o comportamento daqueles pixels ao longo do tempo. E o lado da direita, o lado da esquerda, desculpa, o número 2 ali, é a agricultura, que se a gente olhar espacialmente, ele vai estar concentrado exatamente na porção oeste aqui, que é onde predominantemente está ocorrendo a agricultura. O lado da direita, que é mais esverdeado, inclusive com alguns pontinhos mais
com verde mais intenso, que são exatamente os pivôs centrais e de café especialmente, que também apresentam características de funcionamento bem próximos ao cerrado, eles se localizam na porção leste, indicando que a ocupação, então, está ocorrendo de oeste para leste. E essa ocupação, ela começa, então, com a retirada do elemento arbóreo. Então, você retira o elemento arbóreo, você tira o seu ajuste em relação ao funcionamento do cerrado. Mantém-se um cerrado um pouco mais ralhado, sem esse elemento arbóreo, e aí, numa segunda etapa, você também faz a retirada desses últimos elementos, a destoca, e aí você já vai ter um padrão que realmente é bem híbrido. Então, o funcionamento ele vai ficar entre esses dois, de agricultura e cerrado. Depois vem o preparo, que ele já vem caminhando mais para o funcionamento da agricultura, e, por fim, a própria agricultura, que vai ter aquele caminhamento ali marcado pela linha vermelha. Então, essa que é a sequência que tem sido seguida nessa região aqui do Oeste, como uma referência aqui do José Eduardo Magalhães. O que significa a questão do ajuste? Quando a gente pega aquela curva, por exemplo, só o exemplo aqui da fração cerrado, da fração agricultura, realmente o ajuste vai ser maior na porção leste, o que significa que é nessa porção que vão ser encontrados os principais culturas e que são caracterizados por uma sazonalidade menos marcada em relação, por exemplo, à fração agricultura. Se reunirmos essas três frações aí, cerrado, agricultura e a conversão, nós podemos formar essa composição colorida, que tem essas tonalidades de verde a vermelho, onde o vermelho, que está a oeste, significa a agricultura já consolidada, há mais de 15 anos, por exemplo. E em tonalidade de azul é onde está ocorrendo a alteração do funcionamento em direção a uma agricultura, né, mais parecida, inclusive, com a parte vermelha. E a leste, essas tonalidades que, inclusive, são marcadas ali, mesmo as matas galeria, que são essas formas lineares ali, que podem ser observadas com verde. O destaque também para a cobertura de café, mas que tem comportamentos fenológicos muito parecido com o do cerrado. Por isso que eles são denominados cerrado, esse grupo de comportamentos aí. Esse sensor, essas imagens são disponibilizadas gratuitamente pelo sensor MODES da plataforma Terra. Ele tem dados com o tamanho de pixel de 250 metros, só que ele tem uma alta quantidade de imagens, ou seja, a gente tem imagens de 8 em 8 dias, 16 em 16 dias, de todos esses índices de vegetação. E os resultados desse tipo de mapeamento, considerando o funcionamento da cobertura, eles se aproximam muito de dados que têm uma resolução espacial muito elevada, cerca de 100 vezes melhor que o dado do sensor PRISM do ALOS, do satélite ALOS, que tem uma resolução de 2,5 metros. Em um estudo aqui à esquerda, então a gente vê esse estudo que foi realizado com esse sensor ALOS com 2,5 metros, o mapeamento é muito semelhante, só que ele não contempla, fica faltando o funcionamento da conversão, que no caso aqui da direita, dessa abordagem de mapeamento funcional, ela fica marcada de azul. Aqui é possível marcar, como é apenas uma data, você marca apenas o espaço. Então, o da esquerda é o mapeamento espacial e o da direita é o mapeamento funcional da cobertura vegetal. Com todos esses elementos, essas ferramentas, é possível, então, estabelecer uma estratégia metodológica para a avaliação dessa sustentabilidade dos agroecossistemas. Como é que começa? Primeiro, conhecer o seu bioma. No caso aqui, é o bioma cerrado. Fazer uma primeira estratificação, no nosso caso, as ecorregiões, vamos tratar daqui a pouco, que representam os aspectos físicos e bióticos desse bioma, a diversidade desse bioma. Dentro de cada ecorregião, identificar o fator estratificador. Vamos dar o exemplo, o estudo de caso com o Planalto Central, e por isso que eu já estou colocando ali, que é o Planalto Central e o fator estratificador. Indica a área representativa. A área representativa é aquela área onde vai estar inserida a sua área experimental, como nesse caso aqui a Fazenda Entre Rios.
aí sim faz um mapeamento desse fator estratificador, faz um mapeamento funcional em relação a esse fator estratificador e gerando subsídio para o conhecimento do bioma, aprimoramento dos limites das ecorregiões e a melhor compreensão das políticas públicas em função dessa identificação dos fatores estratificadores. Isso significa que toda essa sequência ela visa contribuir dentro do contexto da indicação de área de referência, dinâmica da cobertura vegetal, quantificação dos processos ecossistêmicos, funções de transferências para a indicação de novas áreas de referência e, assim, esse círculo virtuoso de gestão dos agroecossistemas. Entrando, então, no estudo de caso da região do Planalto, da ecorregião do Planalto Central, um recorte inicial, então, do bioma e das ecorregiões. Esse termo de ecorregiões ele pode ser encontrado nesse livro da Embrapa, Cerrado, Ecologia e Flora, é o capítulo 8, e apresenta muito bem os principais elementos físicos e bióticos que caracterizam cada ecorregião. No caso do Cerrado, são 22 ecorregiões, que têm um funcionamento geral similar à questão do Cerrado, mas têm peculiaridades, e são essas as peculiaridades que têm de ser avaliadas, identificadas em seu fator estratificador. Quando se fala de fator estratificador, pensa-se em chamados fatores estruturais, aqueles que organizam a paisagem. São basicamente 3, o clima, a rocha e a geologia. E o relevo, desculpa. No caso do Planalto Central, o fator estratificador é o relevo, caracterizado, então, por 2 superfícies de aplanamento, que a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, onde as partes mais vermelhas representam as porções mais elevadas e mais planas, e as partes mais azuis, as partes mais rebaixadas, deprimidas. Essas duas superfícies de aplanamento, elas representam exatamente as 2 superfícies geomórficas aqui dessa região. A parte mais avermelhada, ela representa a superfície mais antiga, que foi originada do pós-Cretáceo até 60 milhões de anos, que é chamada superfície sul-americana, e a superfície azulada, deprimida, rebaixada, ela tem uma origem há cerca de 10 milhões a 15 milhões de anos, bem mais jovem então, e é chamada superfície velhas. Depois desse conhecimento, a indicação da área representativa, que deve contemplar esses elementos que caracterizam essa grande paisagem. No caso aqui, a área de estudo, chamada a Fazenda Entre Rios, ela está dentro do alto curso da bacia do Rio Preto, que, observando ali no canto inferior direito, é a posição relativa de onde ela se encontra, naquela porção bem a leste ali dessa ecorregião. Olhando a cobertura, observando aqui a cobertura, observa-se que a leste tem aquela característica de um verde mais escuro, né? E a esquerda, característica de um verde mais claro. Então, à direita temos então o campo de instrução militar e à esquerda a área agrícola do Distrito Federal. Então, a leste, Goiás, a oeste é o Distrito Federal. E dentro do mesmo domínio geomórfico. E como se fosse um espelho, então, como se fosse o funcionamento muito similar, porque tem as características muito parecidas. E é exatamente isso que vai facilitar e proporcionar o estudo do fator estratificador. Como aqui é o relevo, importante fazer uma compartimentação geomorfológica muito bem feita. E com isso, destacando ali 2 principais áreas, aquela área azul clara, que são as depressões intraplanáuticas, e a área amarelo claro ali, que vão ser encontradas tanto na parte natural, quanto na parte já antrópica. E aí o mapeamento funcional é exatamente em função dessas duas coberturas aí, da depressão intraplanáutica e no caso, as rampas de colúvio. Vamos fazer um zoom que é mais ou menos a região onde vai estar a Fazenda Entre Rio, aqui no ponto 1, como se a gente estivesse olhando de ponto 1 para lá, aquela visão daquele tipo de paisagem lá.
Se tiver do outro lado, lá na área que a gente pode chamar de espelho, que é a nossa referência, vão ter esse padrão que a gente pode ver no número 2 aqui nessa panorâmica abaixo aqui, que tem aquele padrão de cerrado. E nessas duas regiões, pegando essas duas áreas, a rampa de colúvio e a depressão intraplanáutica, podemos observar que existe um padrão ali de 2000 a 2004 de extensificação, onde não existe um padrão específico de cobertura padronizado, que a partir de 2004, 2005, ela tem uma característica mais regular, já indicando o sequeiro, a agricultura de sequeiro aqui, nesse caso aqui. Isso representando o conteúdo de água foliar. Porém, apresentando uma tendência dos valores mínimos, no caso aqui do conteúdo de água foliar na época da seca, dentro da depressão intraplanáutica. Na rampa de colúvio, temos no início, que até 2004 ali também, ocupação de agricultura de sequeiro e a partir daí a intensificação utilizando a agricultura. E também um incremento no funcionamento do conteúdo de água foliar dentro na rampa de colúvio, indicando exatamente uma maior eficiência, especialmente na questão dos recursos hídricos. Esse tipo de abordagem visa, então, contribuir ao projeto dentro da avaliação da representatividade das áreas escolhidas ou das áreas que deseja se estudar como referência. Indicação, então, dessas áreas de referência, caracterização dessas áreas é uma importante ferramenta de monitoramento da dinâmica da paisagem, onde você extrapola o limite da fazenda e vai para a questão de uma ecorregião ou de um bioma e preocupado com a organização dos arranjos produtivos locais, regionais, ecorregionais, por assim dizer, e ele possibilita a integração multiescalar de diversas fontes de dados, desde aqueles dados existentes na própria propriedade até esses dados orbitais aí disponíveis pelo sensor, pelos diferentes tipos de sensores. Esse tipo de abordagem, iniciativa de projetos como o Projeto Bioma, ele tem o desafio, então, de aprimorar os usos dos recursos naturais, porque nós temos que alimentar uma população crescente e o cerrado, no caso, tem esse potencial que deve ser utilizado de uma forma bem racional, por meio de sistemas de produção agrícola que sejam inspirados na natureza, com funcionamento inspirado na natureza, que garantam a sustentabilidade da produção. Por isso, deixaria uma mensagem final de que vamos permitir que o ambiente guie o nosso desenvolvimento. Por hora é isso. Muito obrigado.